quais são os problemas psicológicos, assim, mais relatados, que a senhora já ouviu e já vivenciou com seus pacientes, dessa questão dessa transição de gênero? Então, quando a pessoa não se identifica, né, com aquilo que está posto no seu corpo, né, que veio com a natureza. Então, esse primeiro grande problema é quem sou eu, né? Qual que é a minha finalidade aqui, né? E existe muito caso de depressão associado. Por quê? Porque a pessoa, ela tende a se afastar das pessoas que ela acredita que vai fazer mal, então, por causa do preconceito, se afastar de amigos, se isola demais. Então, a pessoa pode acabar tendo uma depressão muito profunda, porque ela se sente sozinha, perdida no mundo, né? Eu não pertenço a esse mundo, não pertenço a essa família, não pertenço a esse corpo. Então, eu acho que a depressão é a principal patologia que aparece junto com as pessoas que estão aí, né, nessa questão da identidade de gênero, nessa tentativa de construção. Mas a gente pode ter N outras coisas, né? A gente pode ter medo, por exemplo, a pessoa ter pânico. A gente pode ter questões no corpo. Então, a pessoa começa a ter alergias, por exemplo. É mesmo? Então pode acontecer. Psicossomático. Então, cada paciente reage de uma forma. Então, mas, no geral, muita coisa associada à depressão, sim, acontece. Doutora, depois de feita, ela se resolveu, amadureceu psicologicamente, fez a transição. Depois, quais são? Ela sofre ainda, continua tendo alguns problemas depois da transição, mesmo assim resolvido? Então, porque a questão da identidade, apesar de estar associada ao corpo, não se resume a corpo. Então, é um outro problema. Então, assim, não é porque ela se transforma que o eu está estabelecido. Então, ela pode continuar tendo questões relacionadas ao seu próprio eu. Então, essa pessoa pode continuar tendo questões relacionadas a quem sou eu. Né? E gostam de mim ou não gostam de mim? Como que as pessoas estão me vendo? Então, o fato de fazer uma transformação não significa que essa pessoa estará satisfeita por completo. Entendi. Até porque a gente precisa do outro para a gente se reconhecer. Quem que é esse outro? A sociedade. Então, a pessoa faz lá a sua transformação, mas tem muito medo dessa sociedade, né? Que às vezes nem sabe. A sociedade, de uma forma geral, nem sabe se a pessoa fez ou não fez transformação. Mas o medo já está nela, né? De repente já ter sofrido preconceito em outros momentos. Então, a transformação em si não resolve a questão toda deste eu que está ali tentando se encontrar. Eu sempre digo que é a mesma coisa quando se faz uma cirurgia plástica para... eu acho que eu vou ser mais mulher se eu tiver um seio gigante, né? E de repente aquela cirurgia... Não sei se você já viu o caso de cirurgia que não dá certo. Já, várias. A pessoa, a cicatrização fica péssima, necrosa, tem esse monte de problema. E pode acontecer isso também com essas pessoas que estão fazendo essa transição e partem para a cirurgia. Eu estava esses dias vendo... no Pedro Bial foi um homem trans, né? Era lindíssima, maravilhosa, super nova. E, sabe, assim, foi uma comoção o depoimento dela. Depois eu olhei vários comentários, fui dar uma olhada nos comentários, e realmente eu também me causou a mesma sensação do que as pessoas ali. Ela dizia assim, que
ela era só a noite de alguém. E que o sonho dela era ser o sol de alguém, o dia de alguém. Ou seja, os homens só procuravam, né, a procuravam para sexo, por curiosidade, para saber como que era, mas que um relacionamento realmente ela ainda sonhava em ter alguém, uma pessoa que assumisse, que gostasse dela. Então, foi assim muito triste, sabe? Causou assim muita tristeza nas pessoas e eu vi o comentário geral assim, as pessoas nossa, que depoimento triste, que dó. É bem complicado, né? Porque a gente tem dificuldade de amar ou de se apaixonar pelo humano, pelo o outro enquanto humano. A gente acaba utilizando também a questão sexual, dessa referência que eu tenho de masculino e feminino como parte do apaixonamento, né? Se a gente amasse o humano enquanto humano, a gente poderia ter essa fluidez que existe muito mais na adolescência, com menor preconceito. É verdade. Mas imagina o quanto que deve ser difícil para ela também, ao conhecer alguém, dizer sobre sua condição. É verdade. Porque não é tão simples. Não é uma condição que a pessoa consegue falar chega na mesa do bar e deixa eu falar aqui. Não é assim que acontece. Então, bom, do mesmo jeito, a gente não conta todas as nossas coisas quando a gente conhece alguém. Verdade. Então, a gente precisa, né, de tempo, de intimidade. Então, de repente, ela sofre também porque ela tem essa dificuldade que tem a ver com preconceito, né? Porque ela também não consegue se colocar abertamente para todas as pessoas. E a gente, enquanto humanos, a gente não ama um outro humano simplesmente porque ele é um humano, né? A gente acaba incluindo características que vão ser importantes para mim ou não, características que eu não quero de jeito nenhum numa pessoa. E a questão do gênero participa disso, não tem jeito. Então é muito difícil para essas pessoas, sim. Doutora, qual que é o apoio emocional que uma pessoa com essa transição ou com essa identificação de gênero ela precisa ter? Primeiro, acho que das pessoas que estão mais próximas, né? Esse acolhimento. Então, entender que eu sei que é difícil, mas assim, quando a gente consegue entender que é um humano que está em sofrimento, ele não está ali naquele lugar porque ele quer. Não, porque se fosse por simples escolha, eu sempre falo, a gente escolheria associar logo, né, o sexo ao gênero e pronto, porque é mais fácil assim. É óbvio que é mais fácil viver na sociedade, né, o menino e a menina, pronto. Então, eu acho que esse olhar de entendimento, esse acolhimento que eu entendo a pessoa, onde eu entendo que há um sofrimento, que aquela pessoa está naquele lugar não por escolha, mas porque algo se impõe a ela que é muito maior do que ela. E que a medicina também não vai responder, a psicologia também não consegue responder ainda, a gente não consegue responder ainda o que é esse algo maior, mas existe. Então, acho que principalmente dos familiares, dos amigos, né, daqueles que estão em volta dessa pessoa e da sociedade, mas eu acho que a gente vai fazendo isso conforme a gente vai conversando e mostrando para a sociedade de uma forma geral que não é uma doença, não é uma escolha, é algo que se impõe a esse sujeito que ele também não sabe lidar. Verdade. Então, é um problema de um sofrimento bem grande e que a gente precisa acolher e tentar compreender, pelo menos tentar compreender um pouquinho, né, esse sofrimento. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?